Acho que o meu principal conselho para todas as pessoas, tá? É a constância. Acho que a constância, ela ganha de tudo. De tudo. Se você é melhor, se você tem mais dom que uma outra pessoa, se você nasceu com uma genética melhor, acho que tudo você consegue diminuir com a constância, melhorar com a constância. Então, seja para estudo, seja para você ter uma atividade física melhor, para você ser mais competitivo, para você produzir mais, né? Eu só consegui as coisas que eu tenho hoje, óbvio que dá para chegar muito mais longe pela constância, tá? Às vezes a gente tá lá fazendo, ninguém vê, né, mas você começa a ter resultado depois que essa constância passa por muito tempo, todas as fases ali. O Michael Phelps sempre falava, ele era muito constante e ele evoluía muito nos dias de descanso. Então, sábado e domingo que todo mundo estava descansando, ele estava lá, sendo constante. Então, esses dias você tem, o Wesley fala muito isso, você tem um aumento muito grande da sua produtividade. Por quê? Porque está todo mundo descansando. O dia que a gente está competindo, você está nadando e eu estou nadando. Você evoluiu 10%, eu evolui 11%. Depois, no outro dia, você evolui 12%, eu evolui 11%. Então, tá pareado. O dia que você descansa, eu evoluo 12% sozinho. Entendeu? Por quê? Porque eu tô sendo constante e você tá descansando. Então a constância, eu acho que ela é muito efetiva e ela ganha de absolutamente tudo que você comparar. Tá? Então se pudesse dar uma dica, a competitividade e a constância. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse episódio temos ele, Dr. Bruno Bonaldi, médico clínico com pós-graduação em nutrologia, uma abordagem mais holística, baseada em evidências científicas. Ele é reconhecido no campo da hipertrofia muscular e emagrecimento, combinando treinamento de força, periodização e nutrição estratégica. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. O que tu quer dizer com a periodização? Periodização é mais ou menos o tempo que a gente vai fazendo de acompanhamento com a pessoa, de treinamento, para tudo a gente tem uma periodização, né? Por exemplo, periodização de treinos, né? Então, a cada X tempo a gente muda um pouco essa periodização da pessoa, né? Então seria legal às vezes mudar um pouco de treino, o corpo ele reage muito a estímulos, né? Então, coloca um treino, por exemplo, vamos treinar um grupo de musculatura 3 vezes na semana, né? Então a gente está dando determinado estímulo para aquela região. Depois a gente muda um pouco. Isso serve para praticamente tudo, dentro da nossa área de medicina, dentro da área de esporte, né? Entendi. A gente vai periodizando um pouco o tratamento, vamos dizer assim. Perfeito. Sabe, a gente já conversou, a gente já teve a oportunidade já tive de estar na tua clínica e tudo mais. A grande questão tu sabe que a gente já tem um grande número de empresários, é o nosso foco principal aqui no Universo Apo. E eu acho que esse papo vai ser muito válido, principalmente sobre questão de rotina, sobre questão de mentalidade, que eu acredito que pra gente começar a se cuidar, principalmente aqui tem que mudar primeiro, né? Perfeito. É uma coisa que eu vejo que os empresários são um pouco resistentes a isso, principalmente executivos já com tempo de vida, maiores, com empresas maiores, são um pouco mais quadrados nesse sentido. Exato. E essa questão, o que tu vê que pode impactar diretamente a saúde de um empresário, ter esse acompanhamento médico? Faz sentido faz sentido só ir, porque a gente é muito corretivo e pouco preventivo, né? Exatamente. A gente corrige só quando já vê um problema, né? Sim. Costumo dizer que homem normalmente procura um médico quando tem algum problema meio grande, né? Aí, não, vou procurar um médico porque alguma coisa errada tem. Sim. Mas a questão é mesmo a gente tentar prevenir o problema antes dele vir, né? O remédio já diz até o nome, né? É um remédio. A gente está remediando um problema que nós criamos. Né? Então, a ideia de um acompanhamento com um empresário, na verdade, o nosso maior público são pessoas um pouco mais velhas, a partir dos 30, 40, que já tem uma família, que já tem uma formação, no nosso caso mesmo, sim, né? Perfeito. Que já tem filhos e tudo mais. Então, a ideia do nosso acompanhamento é entrar justamente na rotina dessas pessoas. Eu sempre falo para quem entra no meu consultório, a ideia não é você se transformar no que eu quero. É eu tentar entender a sua rotina, tentar entrar no seu contexto e facilitar a sua vida, e não dificultar a sua vida. A gente conversou bastante sobre a questão alimentar, sono, que impacta exatamente nisso tudo que a gente está falando. Sim. Né? Então, como é que eu vou facilitar a alimentação de uma pessoa dessa, né, que trabalha 16, 18, 20 horas por dia, no seu caso, por exemplo, Sim. acorda 4h30 da manhã, vai dormir 11h30 da noite, estudando, trabalhando, lidando com pessoas. Então a ideia é que isso fique prático para você, né, que potencialize o seu dia a dia, que facilite a sua saúde, né, pensando
na maior praticidade possível e que desde que não saia muito ali da questão de saúde, vamos dizer assim. Entender né? um limite também. Exato. Isso é uma coisa que eu conversei muito comigo mesmo, que eu falei, peraí, 5:30, por aí eu tô na academia da manhã. Uhum. Pô, 8 horas eu tô saindo, 7 horas eu tô saindo da empresa. Falei, por mais que eu consiga ter uma janela boa de sono, alguma coisa assim, eu sempre tive medo de ir no médico, pro médico chegar pra mim e falar assim, não, beleza, agora vai ter que tomar isso aqui então, pra te dormir melhor. E eu vou me viciar, eu nunca tomei nada, não vai ser agora que eu vou tomar. E eu tinha muito receio disso, sabe? Então você não consegue, eu vou usar uma medicação, o que o remédio faz? É aquela falsa impressão que a gente descansou, né? Você joga o remédio ali, você entra direto no sono profundo, estágio 3, estágio 4 de sono, dura 3, 4, 5 horas e você acorda, fala, nossa, tô zero. É a falsa impressão que a gente descansou, né? Isso acontece muito com medicação para dormir, né? O que faz a gente descansar? É você ciclar nos estágios de sono. Então entrou no estágio 2, que é o sono REM, que muitas pessoas acham que o sono REM é o sono profundo, não é. Então, o sono REM é o sono superficial, é o segundo estágio de sono que nós temos. A maioria das pessoas não se atenta a isso, né? Eu preciso entrar no sono REM. O sono REM se chama Rapid Eye Movement. É o sono mais superficial que nós temos, é onde a gente sonha, é onde a gente encosta em você acorda, né? Aquele sono mais superficial. Porque o olho ele fica um pouquinho mais reativo, né? Por isso que se chama Rapid Eye Movement. Aí você entra depois no estágio 2, depois no estágio 3 e por último no estágio 4, que aí sim é o estágio de sono profundo. Então é isso que faz você descansar, você entrar no estágio profundo, voltar para a superfície, aí você sonha mais um pouquinho, volta para o estágio 4. Tem esse ciclo dentro da própria noite de sono. Exatamente. E isso dura mais ou menos em média 7 horas. Né? Então por isso que a gente dorme 6, dorme 5, eu estou bem. É a falsa impressão que nós estamos bem. Né? Então a medicação é sempre evitada em último caso. Sim. Eu percebo nitidamente dois cenários, que eu acho que até o primeiro é que se eu durmo pouco, obviamente, parece que tu acorda bem. Uhum. Meu Deus, eu acordei melhor do que se eu tivesse dormido muito. Exato. E se eu durmo muito, eu acordo mais cansado do que se eu tivesse dormido Exatamente. pouco. Tem alguma correlação dos dois? Porque o que eu digo é dormir muito 9 horas, por exemplo. Uhum. Exato, a gente não descansa, né? Teoricamente, quando você dorme pouco, você fica com a cabeça ligada que você tem que resolver alguma coisa, você tem que descansar. Foi o que aconteceu comigo ontem, né? Então, preciso dormir. Você acaba desligando ali rápido, voltando para a superfície muito rápido, não ciclou essas quantidades de sono adequada, né? E quando você dorme muito, às vezes você acaba não ciclando o suficiente ou até entrando mais vezes, né? Então acaba que você acaba não descansando por final das contas em nenhuma das duas opções. O ideal é que você durma de 6 a 7 horas. 7 horas seria o perfeito. Sim. Né? Isso acontece, às vezes eu trabalho um pouco até mais tarde aqui, então eu chego em casa mais tarde, a sua rotina ela é jogada um pouquinho para um horário um pouco mais tarde, entendeu? Mas de qualquer forma, 7 horas seria o ideal, vamos dizer assim, o perfeito. Não sei se você sabia, mas Joinville se eu não me engano, tem um projeto de lei, está alguma coisa em trâmites de Joinville se tornar uma Blue Zone. Que são aquelas zonas do mundo com mais quantidade de centenários, se eu não me engano, né? Joinville está entre uma delas. Legal. Não sabia. O pessoal parece que daqui foca muito em qualidade de vida. Não é tu também veio de São Paulo para cá, acho que tu consegue contrastar muito bem isso, né? Dá bastante diferença, né? De um público para o outro, de uma cidade para outra. Até pra gente, né? São Paulo é bem difícil de morar, né? Eu acho que a rotina de São Paulo é bem desgastante, né? Tanto que é ciclos, né? Acho que em São Paulo, o pessoal vai para São Paulo até comentar, por 4 anos. Exato. No meu caso, a gente nasceu lá, né? Sim. Então tivemos essa questão ali de horários e tudo mais, de impossibilidade de rotina, mas a gente tem que se adequar, né? Quando eu pude vir embora, meus pais vieram um pouco antes, né? Sim. Eu terminei a faculdade, terminei meus estudos e depois vim junto com eles. Legal, isso é muita diferença. Muita diferença, absurdo. Principalmente de tempo, né? Você perde muita noção de tempo em São Paulo, eu acho. Uma rotina muito... O pessoal, 9 horas da noite, tá a todo vapor. Exato. Daí até a gente tem um pessoal que trabalha aqui, que trabalhava em São Paulo, e empresa de tecnologia do nosso perfil geralmente são muito workaholic, assim, né?
E ele falou, meu Deus, vocês param às 5h30, 6? Como assim? Mercado fecha 6 da tarde aqui, 7 horas. É uma coisa meio radical pra gente. Legal. Entrando na questão da alimentação, eu acho que isso é um pouco polêmico porque é muito... Vou usar um exemplo do nosso... Existem modelos de gestão hoje em dia. Uhum. E cada empresa se adapta a um modelo de gestão melhor. Mas ambos levam a resultados. E aqui tem uma questão que eu queria perguntar para ti sobre jejum intermitente ou dieta tradicional. Legal. Imagino que ambos devam levar para algum resultado. Uhum. Mas sempre tem uma linha que a gente atua um pouco mais. Perfeito. Existe alguma das duas que tu tem preferência? Assim, se você pegar por resultados, tá, Eduardo? Literatura, né, no final das contas, as duas, ou todas as dietas que a gente acompanha, né? Uhum. Se você pegar um paciente com 100 quilos, no final das contas, qualquer dieta que você fizer para ele vai perder a mesma quantidade de peso a longo prazo, né? Então, eu usei a dieta cetogênica, eu usei a dieta do Mediterrâneo. A cetogênica é aquela que a gente tira praticamente todo o carboidrato do paciente, né? 5 a 10% só de carboidrato. Fica mais gordura e um pouquinho de proteína. Sim. Eu usei o jejum intermitente, que eu faço 14 horas de jejum, 16 horas de jejum, 18, tem pacientes que ficam 48 horas sem se alimentar, né? Qual que é mais efetiva? No final das contas, elas têm mesmo peso na balança, tá? Uhum. A diferença é que uma delas, no começo, algumas delas, você perde um pouco mais de peso, pelo fato de você tirar um pouco mais de água do paciente, então tem aquela impressão de que ele emagreceu um pouco mais, desinflamou, desinchou, tá menos retido, vamos dizer assim, né? Mas no final das contas é a mesma coisa. O que eu prefiro, tá? Eu prefiro uma coisa que seja prática para o paciente. Então eu gosto do jejum por conta dessa praticidade. Entendi. Às vezes a pessoa fala, Bruno, eu acordo e de manhã eu não consigo preparar nada. Se eu coloco uma refeição de manhã para essa pessoa, falo, você tem que comer. A chance dela fazer errado é muito maior do que eu tirar essa refeição e entender qual que é o horário que fica bom para ela se alimentar. Né? Então, eu de manhã não consigo comer, eu consigo comer lá por volta das 10. O que é o ideal? Que a gente use o dia para fazer as refeições. Sim. Por quê? Porque a nossa insulina, ela comprovadamente funciona melhor durante o dia. Né? Então esse é o ponto principal. Jantar o quanto antes, né? O jantar o quanto mais cedo possível, principalmente para não prejudicar o sono, tá? Mas em questão de qual é melhor, qual é pior, a gente tenta se adequar mesmo ao paciente, tá? Eu sou fã do jejum por conta dessa praticidade. Perfeito. Mas basicamente por isso. Mas existe alguma questão de, na minha leiguice, eu achava, na minha visão, tu ficou muito tempo sem comer, tu vai acumular gordura. Tá, então a questão é como você quebra o jejum. Eu fiz uma refeição ali na hora do almoço, por exemplo, tava 24 horas de jejum. Se você comer 2 lanches do McDonald's, teoricamente você vai acumular gordura da mesma forma. Entendeu? Então a forma que você quebra o jejum é mais importante. Legal. Tá? E essa questão de proteína, porque todo mundo fala de proteína para emagrecer. Imagino que não seja só isso, né? Acho que é uma visão também muito superficial do senso comum das pessoas que não são da área. Perfeito também. Mas qual que é? Eu vi que tu comentou bastante sobre insulina. Isso. Qual que é a correlação dos dois? Perfeito. Existe correlação ou não? A insulina é o hormônio que pega tudo que a gente come e joga para dentro da célula para transformar em energia, tá? Então ela que manda no nosso metabolismo, teoricamente. Quanto menor nível de insulina você tem, mais sensível você fica. Então mais fácil fica do seu metabolismo agir. Imagina que um paciente é diabético, por exemplo. Ele chegou para mim, tô com 2 exames da diabetes alterada, que é a glicose e a hemoglobina glicada. Esses 2 exames é a quantidade de açúcar que ele tem no sangue, a grosso modo dizeram, né? Sim. Só que o que causou essa quantidade de açúcar alto no sangue? A sua insulina está alterada há muito tempo atrás. Então o paciente que virou diabético hoje está com a insulina alterada faz muito tempo, né? Então ela está com dificuldade de agir. O corpo ele vai produzindo cada vez mais insulina, como se fosse um chefe chegando na gente falando, precisa produzir mais, Eduardo, precisa fazer mais coisa, precisa fazer mais coisa. Chega uma hora que você trabalha tanto que chega, você fala, chega, falhou. E aí se transforma numa diabetes. Então quanto mais alta essa insulina tá, mais prejudicial é para o seu organismo. A insulina é o hormônio que pega tudo que a gente come e acumula. Antigamente a gente não sabia qual que era o horário que a gente ia fazer a próxima refeição. A gente é acostumado a sobreviver. Então você come o alimento e estoca. Então essa insulina pega o alimento e estoca, principalmente em região abdominal. Você perguntou aqui qual que é a relação. A proteína, ela sensibiliza menos, por exemplo, essa insulina do que o carboidrato. Então quando você come um frango, uma carne, alguma coisa, ela sobe menos essa insulina. A gordura, ela sensibiliza menos
menos ainda, mas ela é mais calórica. E o carboidrato sensibiliza muito. Então é muito ruim, às vezes, a gente comer um pão, por exemplo, comer uma fruta isolada, né? Comer muito carboidrato, principalmente macarrão, pão, tudo em excesso, tá? Nada que você coma, teoricamente, tem muito prejuízo, desde que seja controlado, tá? Então o carboidrato, a ideia é que o carboidrato sensibilize mais, tá? Perfeito. O que está correlacionado diretamente à fadiga? Que fadiga é uma coisa que eu me vejo como empresário e a exaustão é uma coisa que consome muito a gente. Exato. Principalmente em determinados dias. E eu tenho isso, eu chego em casa, eu olho para minha esposa e falo, pá, tô bem cansado, tô estressado, e eu sinto, e eu e ela, a gente tem um código que eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou correr. E ela só olha para mim e fala assim, ó, vai com Deus. Vai sozinho. Porque eu entendo que eu preciso liberar essa energia, né? E para mim é muito bom. Eu entendi Exato. que isso é uma forma de eu controlar essa fadiga que eu tenho no final do dia. Mas como não chegar nela? Exato. Né? É comendo melhor durante o dia? É um conjunto de coisas, na verdade, né? Fadiga, a gente tem que avaliar, teoricamente, o paciente como um todo, né? Primeiramente, o principal exame que eu olho sempre é a insulina. A insulina é o hormônio que você se alimenta depois do almoço, dá aquele sono. Já viu aquele paciente que é muito obeso, que come e dorme sentado, assim? Sim. Esse paciente tem insulina muito alta, tá? Mas esse cansaço, né? O primeiro sintoma de uma inflamação, por exemplo, é o cansaço. O primeiro sintoma de uma insulina alta, por exemplo, é o cansaço. O sono irregular é o cansaço durante o dia. Às vezes esse sono picado, né, que faz a falsa impressão que você descanse. Então, teoricamente, a gente tem que avaliar para os 3 âmbitos principais. Sono, começa o tratamento do paciente pelo sono, tá? 85% dos pacientes que passam no consultório tem algum problema de sono. 85%. Você olha esse número e fala, meu Deus do céu, todo mundo, indireta ou diretamente, tem problema para dormir, ou para pegar no sono, ou fica acordando durante a noite, ou vai muito no banheiro, ou acorda cansado, né? Então essa é a queixa da maioria das pessoas. Segundo, atividade física. Então tem que colocar uma atividade física, independente de qual seja ela, principalmente o que aumentar mais a frequência cardíaca, por isso que o cardio é muito importante, né? Não só a musculação, mas o cardio também, cada um tem a sua função. E por último, a questão intestinal, né? Então o intestino já entra a alimentação, entra os picos de insulina, se tem uma compulsão alimentar ou não, se a gente precisa tratar isso de forma medicamentosa, né? Então a gente avalia esses 3 pontos principais. Tá óbvio que a dosagem de hormônio, dosagem de testosterona, né? Isso a gente avalia como tireoide, cortisol, Sim. Avalia tudo, tá? É engraçado que eu falei, vamos na consulta, né, pra ver o que... E a primeira coisa que eu pensei, no meu, né, eu pensei, ele vai chegar lá, vai falar em texto, né? É texto daqui, texto de lá. E a coisa que tu mais focou durante a consulta foi a insulina. Foi a insulina, exatamente. O pessoal pergunta muito, né, se prende muito a testosterona. A testosterona é um número de exame, né, você olha assim, é uma foto. Né, então a minha testosterona está em 500, está em 400, está em 300. Isso pra gente não é tão relativo, né? Então por que a testosterona está um pouquinho mais baixa? Comparar você com você mesmo antes, né? Ô Bruno, antigamente eu era mais... Óbvio que tem a questão de idade, a questão de estresse, mas antigamente eu era mais ativo, eu dormia melhor, meu libido era melhor, né? E aí sim se basear no número de exame, né? Associado sempre a sintomas. Mulher é muito comum, né? Porque mulher fala, eu acho que eu tô com a minha testo baixa, e vai lá e dosa o exame. Primeiro que o exame de testosterona não é legal para mulher. Né? A gente sempre se baseia em sintomas. Segundo que a mulher tem as oscilações de ciclo menstrual muito mais que o homem, né? A mulher menstrua. Então tem o pico ovulatório no 14º dia, então depende muito de quando eu dosei essa testosterona. Dosei a testosterona no 14º dia de menstruação, ali ela tá ovulando, né? Então a testosterona vai estar lá em cima, ela tá mais fértil e tudo mais. Eu dosei a testosterona próximo do período menstrual, a mulher vai estar com a testosterona mais baixa, às vezes até indosável no exame, né? Então é muito relativo e a gente não se baseia só nessa questão de número. Às vezes o pessoal chega lá, pô, que a minha testosterona tá em 600, eu quero repor, podia estar em 800. Você fala, cara, pera lá, o que tá acontecendo? Me conta primeiro você, o que tá acontecendo? Da onde vem isso? Da onde vem isso? Normalmente está baseado na insulina. Né? Normalmente a insulina derruba tudo, né? Ou ela melhora muito o paciente, deixa o paciente muito bem, ou ela acaba prejudicando um monte de coisa. E uma das coisas que eu não via, não olhava com tantos olhos é como a D impacta, né? A D impacta também bastante, né? Impacta o cansaço, eu tava com meio baixíssima. Cansaço, energia, a D fala muito a favor de sistema imunológico, né? Vitamina D é muito importante, é difícil da gente comer vitamina D, a gente não tem na alimentação a vitamina D, é muito mais por conta do sol, né? Então a D que a gente se alimenta é a D inativa.
né? A D que a gente precisa da atividade é o sol. Então a gente precisa, às vezes, de suplementação. Por isso que é tão difícil. A gente fica aqui fechado. Sim. Aí vai trabalhar no hospital fechado, consultório fechado. A gente não tem exposição solar. Sim. Né? E mesmo assim tem que ser uma exposição solar certa, no horário certo, tem que estar despido. É difícil a gente fazer mão isso. Pra cima. E tem alguma coisa relacionada com a palma da mão que o pessoal fala para pegar sol? É mais pela exposição, pela exposição das regiões ali. É mais tórax, região dorsal e antebraço. Entendi. Acaba absorvendo um pouco mais. É por isso que o pessoal fala para ficar nessa posição. Mais prático. Tu vai falando, eu vou anotando. Tá certo. Tem uma coisa que eu achei. Não sei qual que eu pergunto primeiro, mas eu acho que vou nessa. O pessoal esconde muito as queixas e vão liberando isso ao longo do tempo? Com certeza. Com certeza. Eu imagino que existe um mistério ali no meio, que tu, quando entra a pessoa no consultório, fala, ele não me falou tudo. Exato. E às vezes a falsa impressão de que tá certo, né? Sim. Então a pessoa chega, Bruno, eu sei me alimentar, eu sei comer, eu vim aqui por conta de tal coisa, entendeu? Você fala, pera lá, vamos entender o que tá acontecendo. Sim. Aí eu acalmo o paciente, vamos perguntar tudo. Às vezes ele tá com tanta pressa, às vezes de resolver um problema, que ele não olha para outros. Né? Isso acontece com sono, isso acontece com a própria insulina. É a mesma coisa que eu falei para você da testosterona. A testosterona tem uma tríade, chama pâncreas, que produz insulina, tireoide, que produz T3 e T4, que é a nossa glândula importantíssima para o metabolismo, e a nossa adrenal, que produz testosterona em pequenas quantidades, mas produz, e o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Se você bagunça uma, se você descompensa uma, você acaba descompensando as três. O que é mais fácil a gente descompensar? A insulina. Por quê? Porque é tudo que a gente come. Então, às vezes, o paciente até tem testosterona. Você olha para um obeso, por exemplo, o cara tem, sei lá, 150 quilos. Aí você olha para a testosterona dele, às vezes está baixa, na grande maioria, mas às vezes está normal. Você olha lá, tá com 400, 500, 300. Aí ele fala, mas eu tô cansado, eu tô indisposto, meu libido tá ruim, eu preciso repor testosterona. A testosterona é o hormônio que mais inflama a gente. Se eu colocar testosterona num paciente obeso, eu tô prejudicando ele. Então o que eu faço? Eu tenho que consertar a insulina, que eu tenho que consertar a base dele, que não é simples de consertar a insulina, para depois ver se esse paciente realmente precisa de uma reposição de testosterona ou não. Entendeu? Então a base que é mais importante, essa tríade que é muito importante, normalmente está relacionada à insulina, tá? Então é justamente o que você falou. No primeiro momento, às vezes, eles não contam, porque eles ficam apegados em uma coisa que é verdade absoluta, e você acaba desmistificando isso no meio da consulta. Aí ele fala, é verdade, pera lá, deixa eu tentar entender melhor. E por isso a importância, eu acho, do acompanhamento ao longo do tempo. Com certeza, com certeza. Nós temos um escritório aqui de advocacia que cuida da empresa, né? E isso eu fico pensando, depois que a gente se conheceu, eu falei, por que não ter uma clínica também, um consultório responsável pela performance dos gestores? Exato. Tentar levar isso um pouco mais a em sério, conjunto, né? Exatamente. Porque eu vejo que a pessoa bem produz muito melhor. Muito. Pessoa feliz, pessoa que dorme bem, Sim. que se alimenta bem. Né? Perfeito. E aí, referente a outros médicos, existe muito a medicina como todo, eu sei que a área de vocês ela é delicada. De falar muita coisa. Assim como todas as profissões, a medicina evoluiu demais. Uhum. E hoje a percepção é que deixa eu tentar. Eu sou um atleta. Eu, por exemplo, eu luto. Perfeito. E depois de um treino intenso de luta, que eu quase desmaio lá, muito provavelmente muita coisa do meu corpo vai estar alterada. E nesse caso, se eu caio com este quadro em um hospital geral, com este quadro que eu passei, o pessoal vai falar, tá morrendo. Ou porque a insulina tá desregulada, ou porque algum outro hormônio que essa intensificação do exercício cause. Exato. Existe muito conflito ainda da clínica mais tradicional nesse sentido com a esportiva? Existe bastante. Principalmente nas primeiras 48 horas ali, a gente tem muito marcador inflamatório que aumenta, né? Você falou, eu saí de um treino, eu fico morto, né? Sim. Até as próprias enzimas hepáticas, né? Você olha lá TGO e TGP, que são os dois marcadores mais importantes do fígado, mais simples ali da gente se basear. Eles não são marcadores de função hepática, mas eles são marcadores de filtração, de necrose, teoricamente. Eles têm que ter uma quantidade alta ali no nosso organismo. Alta não, regular, né? Dentro dos limites de referência. Então, se você bate o olho neles, por exemplo, ou em alguns outros marcadores, o CPK, que é uma prova inflamatória também muscular, às vezes está alto pós-exercício físico. E aí um médico olha assim, interpretar muito bem ali e acaba falando, pô, tem alguma alteração.
Isso acontece muito com esse CPK, né? CPK é uma prova inflamatória muscular, que ele tem o CKMB, tem o CKMM, né? E cada um tem um marcador. E existe um marcador no músculo cardíaco. Então a gente dosa isso às vezes para saber se o paciente está tendo um começo de infarto ou não. Óbvio que tem que relacionar com a clínica, né? Então não adianta você saiu de um treino, foi lá, eu dosei esse CK, tá infartando. Não, mas isso acontece bastante em conflito de interesse, em conflito de interpretação mesmo, sabe? Então, varia um pouco, né? Sim. Marcadores, às vezes o que é normal para um médico, para mim, não é. Né, eu olho e falo, não, pera lá, vitamina D, por exemplo. Né, existem vários marcadores de referência, várias referências bibliográficas. Tem gente que defende vitaminas D altas demais, 80, 90, 70, né? E a gente sabe que na literatura acima de 30 já é um valor de referência bom. Mas né? Eles pegam eu não sei quando que foi, mas a literatura ela é um pouco antiga. E eu li sobre isso, sobre a referência da D, inclusive nessa minha pesquisa com o doutor ChatGPT. Legal. E eu vi bastante informação. E eu vi que existiu por que há o conflito, alguma coisa assim que eu tinha colocado entre posições sobre o que é ideal para D. Daí ele traz a interpretação, né, como se fosse dois médicos, que é o que eu comentei contigo. Exato. E ele comentou porque alguns têm a visão do que seria ideal de fora, padrão, por exemplo, americano. Exato. Que é um estudo muito mais novo do que se parece que o que se aplica aqui, que é um estudo mais antigo, e a referência mais antiga é complicado usar como base hoje. Então é isso que eu tinha entendido nesse... Perfeito. A gente tem que se basear mais no que é saudável, né? Existem alguns valores que defendem vitaminas muito altas ou hormônios muito altos. Testosterona, por exemplo, em torno de 1000. Né? O que a gente busca na literatura é uma média ali, e o que a gente tem de valor de referência é uma média populacional. Então você pega a testosterona normal dela nesse valor de referência é de 200 a 800. Isso é o quê? Uma média desse estudo que a gente tem nessa cidade. Né? Então ali que a gente se baseia nisso. Se você pega a população americana, tem uma testosterona um pouquinho diferente da nossa. Você pega a população da África, por exemplo, tem a testosterona um pouco diferente da nossa. Então isso muda um pouco dependendo do valor de referência também, dependendo da população que você está estudando. Do país também, alguns estudos americanos, outros europeus. Imagino que países, não sei se tem correlação, até vou marcar aqui para pesquisar depois. Países de primeiro mundo, de certo, tendem a ter a testosterona mais baixa, por ter menos movimentos manuais, digamos assim. Exatamente. Isso acontece bastante. Mudar um pouco do valor de referência dependendo da alimentação. Né? Quanto mais pobre o país, teoricamente, mais obesos existem, então mais a testosterona é derrubada, mais ela é baixa. Né? Entendi. A relação com a obesidade é muito importante, né? Então nível de pobreza, nível de educação, então ela acaba variando um pouquinho. Legal, né? Legal. E erros mais comuns assim que a gente fala quando pensa em carboidratos, porque até tu comentou comigo que eu tenho meus hábitos e eu tento sempre colocar bastante frutas, até porque no almoço eu não coloco muita fibra, quer dizer, não coloco nada de fibra. Perfeito. Daí eu falei, tem que compensar em algum lugar, e eu como bastante fruta. Só que fruta gera esses picos de insulina, então eu olhava por esse lado. Então, quais são os erros mais comuns quando a gente pensa nesses carboidratos isolados? Vou comer um de tarde, uma fruta, uma laranjinha só. O que tu vê disso? Exato, eu sempre vejo assim, o pessoal tem a impressão, óbvio que a fruta é um alimento super saudável, tem um monte de vitamina, tem fibra, né, quando você mastiga, mas a gente colocar o suco, por exemplo, é uma coisa bem, não vou dizer errada, mas ela é calórica, né, isso tem que ser contabilizado. Para nós, por exemplo, muito ativo, tá treinando muito, um atleta que você pega o cara, teu gasto calórico extremamente alto, você coloca um suco, você tá colocando só a fruta, meio que triturada já, sem a fibra, sem aquela questão nutricional, né? Então você coloca o carboidrato, coloca um pouco de vitaminas, mas ele dá um pico glicêmico maior do que se você comesse, né? Então se você mastigar alguma coisa. Eu tento sempre evitar o carboidrato isolado, principalmente para emagrecimento. Quando você pega um atleta, alguma coisa um pouco diferente. Eu tô usando como pré-treino, uma banana, um mel, alguma coisa assim, você tá usando como fonte de energia pro treino. Mas para emagrecimento isso é muito importante. Por quê? Porque primeiro que ele dá o pico de insulina maior,
melhor, e segundo, que ele te gera mais fome ainda, né? Então ele dá aquele pico de insulina, a insulina vai lá, pega a sua glicose, joga para dentro da célula, transforma em energia, e isso que acontece? Dá aquela hipoglicemia de rebote. A hipoglicemia de rebote dá o quê? Fome. E aí o que a gente quer quando a gente está com fome? Carboidrato. Então vira um ciclo vicioso, né? Principalmente no período da tarde. Isso é muito comum à tarde. Então, eu vou comer à tarde, eu vou comer uma fruta. Você come uma fruta, essa estratégia que a gente usa de dar uma alimentação à tarde tem que ter obrigatoriamente uma proteína. Por quê? Porque à noite é evitar a fome que você chega em casa à noite, né? Então é melhor você às vezes não comer nada, porque você não estimula a sua insulina, do que você colocar só uma fruta à tarde, por exemplo, para emagrecimento, tá? Sim. É melhor você não comer nada do que você colocar um pãozinho, por exemplo. Eu vou colocar só um pão à tarde, vou colocar só uma fruta, vou colocar só um carboidrato isolado. É melhor que você não coma, para ele evitar esse pico de insulina e você ter menos fome, às vezes programar seu organismo para fazer o jejum e chega à noite com menos fome. Sim. Menos compulsão. A minha estratégia era justamente essa. Colocar uma fruta à tarde. Vou colocar uma fruta à tarde porque eu chego em casa querendo comer os tijolos. Exatamente. E eu chego geralmente 17, às 19 ou 20 horas ali. E a gente atende empresas hoje que são restaurantes. Por exemplo, o New Sushi aqui da região. Muito bom passar por lá. Exato. Eu mereço. Se eu moro aqui na Beira Rio, mas é só entrar um pouquinho aqui à esquerda, eu passo ali. Já tô com fome, já resolvo 2 problemas. Parece que o caminho foi feito para fazer esse movimento. Exatamente. E como é difícil negar esses picos de vontade. Exato. E às vezes pelo horário, né, você chega em casa, tá mais suscetível a comer alguma coisa, aí liga a televisão, tem uma propaganda de algum lanche, alguma coisa. Sim. E aí o iFood, eu sempre tento orientar os pacientes, abrir o iFood, né, evita de deixar coisas fáceis ali que você sempre pede, né, evita de você comer sempre alguma coisa que tenha muito carboidrato. Até no iFood dá pra você tentar ser um pouco mais saudável. Pede um prato, pede uma salada, pede que seja um carboidrato com uma proteína, evita só o carboidrato isolado. Você não é proibido de comer nada, né? A gente pode sempre comer tudo que a gente quer, a questão é quantidades, é a quantidade, o excesso que faz mal. Você pega um ovo, por exemplo, o ovo ele tem 50 calorias. Se você colocar o ovo numa banha de porco, ele passa a ter 260. Simplesmente você estoura uma refeição por conta de um ovo. Então, eu tô comendo saudável, eu como ovo, mas como é que você prepara isso? O macarrão, eu posso comer macarrão? Pode comer macarrão. Macarrão é uma coisa que, teoricamente, é um carboidrato, é usado em determinados horários ali, mas o que deixa o carboidrato deixa mais calórico, deixa pior, é a forma que você prepara. Você coloca um monte de molho no carboidrato, às vezes você coloca, faz numa panela cheia de óleo, pronto, já estourou a caloria. Um carbonara. Exatamente. Né? Então a forma de preparo é muito importante, o jeito que você come, a quantidade, o excesso. Sim. Né? Eu gosto de beber de final de semana, tomar um vinhozinho, cara, não tem problema, não evito, eu também não evito 100% isso. Né? A gente tem uma vida, uma rotina, você tem sua família, tem sua filha. Então a ideia é o equilíbrio. Por mais utópico que seja, a ideia de equilíbrio é tentar chegar ao máximo a isso aqui. Exatamente. Por que a proteína ela é tão importante? Porque tu comentou de carboidrato isolado, mas por que a proteína ela é tão importante? Ela quebra esse carboidrato? O que acontece? É muito mais difícil você comer muita proteína do que mais carboidrato, né? Imagina que você vai comer um prato de arroz, por exemplo. Você consegue comer 300, 400, 500 gramas de arroz fácil. A proteína você já não consegue comer muita quantidade, né? Primeiro que é mais difícil a digestão, então o corpo ele gasta mais caloria para digerir isso. Você comendo 150 gramas de frango, por exemplo, demora muito mais tempo para ser digerido do que o arroz. O arroz ele cai no organismo, dá aquele pico de insulina, simplesmente pelo fato de estimular mais a insulina, né? E daqui a pouco você está com mais fome. E segundo, que a proteína ela demora mais, ela gasta mais caloria para ser digerida, né? Então você gasta mais caloria para digerir o frango do que para digerir um arroz, por exemplo, um carboidrato simples. Entendi. Né? Então é esse papel fundamental. Óbvio que tem a produção de massa muscular, né? A construção de massa muscular por conta da proteína. Só que a gente sempre orienta, 3 a 4 refeições de proteína é suficiente. Então você não precisa comer sempre a proteína, né? Mas a proteína é bom para emagrecimento. Primeiro que dá saciedade, segundo que demora mais tempo para digerir, terceiro que gasta mais caloria para ser digerida. Entendeu? Aqui a gente tem uma pergunta aqui sobre impacto de decisão na gestão empresarial. E um estudo sobre a perda de 17% da memória ao longo prazo é se dormir 6 horas em vez de 8 horas. E 6 horas já é o que a maioria faz, né? Exato.
Eu vejo que isso, pelo que está dizendo aqui, impacta tanto a saúde, quanto também a questão de tomada de decisão, né? Que é uma coisa que a gente vive em cima disso o dia inteiro. A gente até comentou sobre isso aquele dia, né? Sobre a questão dos estudos que eles fizeram e tudo mais. Tem um estudo na revista Sleep, né? Que é americana, que ele compara pessoas que dormiram 4 horas de sono, que dormem 4 horas de sono, pessoas que passam às vezes a noite em claro, que são pessoas que trabalham em turnos, né? Isso acontece muito com médico, com enfermeiro, com vigilantes, e pessoas que dormem 6 e 7 horas de sono ou mais, 7, 8 horas de sono, né? Quando você pega pacientes que dormem 4 horas e que trabalham em turnos, você tem uma perda de aproximadamente quase 40% de memória a longo prazo. Quando você pega esses 2 pacientes que dormem 6 e dormem 7 horas, teoricamente eles falam pra você que eles estão bem, que foi o que aconteceu no nosso caso. Eu durmo 6 horas de sono, pra mim tá suficiente, mas quando você pega isso a longo prazo, dá mais ou menos 17% de diferença de memória e de tomada de decisão quando você compara com uma pessoa que dorme 7 horas. Né? Então 1 hora, 2 horas de sono, a percepção que você tem é que você tá bem. Foi o que você comentou comigo, Bruno, eu durmo menos, eu durmo 5, 6 horas, pra mim tá suficiente. Mas a longo prazo, isso, nosso corpo precisa de pelo menos 7 horas de sono. Aí chega no final de semana, a gente tenta compensar um pouco isso, né? Dorme um pouquinho mais no sábado, um pouquinho mais no domingo. Não é acumulativo. Né? Exato. Mas aí a gente acaba não compensando isso, né? Então, ao longo prazo, isso é teoricamente bastante importante. Tu acha que para as questões de eu como empresário ter melhores tomadas de decisão, se a gente fosse falar em um panorama ideal, o que deveria ser feito? Sono, alimentação, mais carboidrato, menos carboidrato? Perfeito. Eu acho que aquele tripé que eu falei pra você, né? Começando sempre pelo sono, alterando o horário de sono, às vezes ajustando. Eu sei que a rotina nossa é uma coisa um pouco mais bem difícil, né? Pô, Bruno, eu trabalho muito, cara, eu vou dormir mais tarde, meu horário de sair daqui é horário 11h30 da noite, não tem como eu tirar isso do paciente, né? Mas eu tenho como, teoricamente, ajudar você a ter uma rotina. Né? Então, dormir um pouquinho mais tarde, mas acordar um pouquinho mais tarde, né? Tentar ter esse sono mais de qualidade possível. Acordar de manhã, a primeira coisa que a gente faz é tentar expor esse paciente à luz solar. Né? Então, de qualquer forma, acordou de manhã, a gente tenta fazer com que essa pessoa tenha um pouco de exposição solar, né? Que seja pela luz da janela, que seja indo na sacada, saindo um pouco para fora de casa, né? O corpo não entende que você acordou se a gente fica aqui dentro, né? Essa luz, tem uma medição de luz, que é essa luz aqui normal que a gente tem dentro de casa, tem mais ou menos 300 de força, né? Quando você sai fora num ambiente que não tem cobertura, a nossa luz solar, quando você não tem nem luz, quando é um dia ensolarado, tem mais ou menos 5.000 de diferença. Caraca. Né? Então de 300 para 5.000 uma leitura que a gente tem de luz, né? Então isso faz com que o seu corpo desperte, faz com que o seu corpo acorde, faz com que a sua insulina trabalhe melhor. Né? Então, simplesmente pelo fato de você se expor à luz solar, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente regular o sono. Perfeito. Aí tem toda aquela higiene de sono, tirar um pouco de cafeína, dormir mais cedo, celular, luz branca, né? Enfim. O sono para mim é uma das coisas mais importantes. A atividade física para todas as pessoas. Eu sempre falo que uma caminhada é melhor que nada. Né? Não é o ideal, mas é melhor que nada. 4 vezes na semana é melhor que 3, 5 vezes na semana é melhor que 4. Se você puder associar uma atividade física de musculação, melhor ainda. Se não dá, Bruno, consigo fazer 3 vezes caminhada, ok, melhor que não fazer. Sim. Né? Sempre uma atividade física. Quanto mais frequência cardíaca você aumentar, melhor, né? Mais você está bombeando sangue, mais você está ativando o seu metabolismo. E associado a uma alimentação legal, tá? Uma alimentação saudável que se enquadre na sua rotina. Não precisa ser nada muito extremo, tá? Que a gente não tem mais... Sim. Essas dietas que o pessoal passa muito restrita, isso não é, a gente não consegue perdurar isso por muito tempo. Gera aquele efeito rebote. Exatamente. Eu vou tirar meu carboidrato, por exemplo. Tá, você tira o carboidrato, você fica 5, 7 dias sem carboidrato. A primeira coisa que vai acontecer é você ficar cansado. Você não tem energia, você não tem água. O que o carboidrato faz? O carboidrato, ele puxa água para fora do músculo. Então uma molécula de glicogênio, que é o carboidrato, ela puxa 4 de água. Quando você fica restrito de glicogênio, o que acontece? Você desidrata. A hora que você volta com o glicogênio, o corpo chupa aquela água de novo, você recupera todo o peso que você perdeu. Então não é saudável, não é inteligente, né? Então não é legal você ficar muito restrito por muito tempo. Né? É a mesma coisa você pegar uma família que ganha 10 mil reais por mês, você começar a restringir o salário dela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a cortar
coisas bestas, né? Começa a cortar sair à noite, começa a cortar álcool, começa a cortar isso, cortar aquilo. Aí você vai lá e faz outro corte salarial, começa a ganhar 5 mil, né? Então, ou seja, a pessoa que ganha 10 mil por mês começar a ganhar 5, em determinado momento você vai começar a impactar a qualidade de vida dessa pessoa. Vai tirar o filho da escola particular, colocar na pública, Sim. vai começar a vender o carro para ir a pé para o trabalho, e a mesma coisa que o organismo faz. Ele começa a economizar energia, começa a tirar da sua qualidade de vida. Começa a cair cabelo, começa a dormir mal, libido fica ruim, a pele começa a ficar áspera, enfim, todas as questões de você ficar muito restrito, entendeu? Então é o equilíbrio mesmo. Foi falando, eu fui passando a mão aqui pra ver. Vai raciocinando, fala, pera lá, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Existe a questão de frequência cardíaca mínima, tu comentou do andar, é muito bom. E a minha esposa, ela tá grávida novamente, até tinha comentado. E eu comentei com ela, pô, dá uma caminhada final do dia, porque ela não gosta muito da academia, e eu acredito que mesmo sem gostar, algumas coisas a gente tem que fazer. Exato. Mas dá uma caminhada no final do dia, e a gente entrando nessa questão de frequência cardíaca, tá? Mas daí caminhar, tenta dar um passinho um pouquinho mais largo e mantém uma frequência cardíaca em 100 pelo menos ali. Eu não sei se existe realmente essa questão de frequência ideal ou não. Perfeito. Me fizeram a mesma pergunta essa semana, até estava em discussão lá, o pessoal me ligou e falou, cara, o que a gente tem que fazer de frequência cardíaca? E é engraçado isso, porque cada um tem, teoricamente, um nível de frequência cardíaca mínima e frequência cardíaca máxima, né? Então... 69. Quanto mais condicionado você tá, óbvio que você é ativo, faz atividade física, faz luta e tudo mais, então menor fica a sua frequência cardíaca, mais condicionado você fica, né? Você olha em repouso, pô, a frequência cardíaca está em 60, está em 55, é um indivíduo teoricamente já condicionado, né? Se você está em 80, 90, já é uma pessoa que tem um pouco mais de deficiência. Se você coloca essa frequência cardíaca em 120, de 120 a 160 já é um cardio legal, né? Normalmente é o cardio ideal para a gente perder gordura. Tá? Mas não significa que todos os indivíduos precisam desse nível para ter uma metabolização, né? Como você comentou da sua esposa, tá gestante agora, não precisa colocar ela para fazer uma atividade física muito intensa, né? Sim. Óbvio que quanto mais ela aumentar essa frequência, quanto mais tiver atividade, melhor, tá? Mas não precisa exagero. Tem um limite para grávida ali também. Exatamente. A frequência cardíaca do feto já é um pouco maior que a frequência cardíaca dela, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. E eu vi um pessoal, tá bem na moda agora, no digital principalmente, pessoal que sai caminhar na grama. Né? E caminham da grama de manhã. Acho que é correlacionado com aquilo que tu falou, né? Perfeito. Eles caminham parece que tu acorda, tu vai com os pés na grama, tem alguma questão de troca de energia, um pouco de liberação ali, exatamente. E pela exposição solar também, né? Por sair, você ter um ambiente um pouco mais arejado, ter a questão da exposição à luz solar, né? Que ela ativa o nosso ritmo circadiano, então liga o nosso organismo, metaboliza um pouco melhor a insulina, né? Tem um fundamento ali pela imunologia também, de aumentar o sistema imunológico e tudo mais. Entendi. Né? Eu fazia isso sem ser eu não sabia que era um ritual bonito, eu só gostava de dar uma caminhada, de dar uma andada na grama. Exato. Não tem muito a ver, mas tem um estudo que ele falou sobre, não é um estudo, é uma pesquisa de navios que afundavam antigamente. E esses navios, eles tinham uma correlação, porque ninguém entendia porque aqueles cargueiros de petróleo, se eu não me engano, afundavam. E aí eles descobriram que, como essas pessoas viviam em alto mar, e se eu não me engano, com um estresse um pouco mais alto, até depois eu posso pesquisar isso daí, elas ficavam, digamos, mais carregadas. E como elas usavam sapatões de borracha, elas não tinham a troca de diferença de potencial do corpo para o casco do navio. E um navio com petróleo, o que mais tem é aquele vapor do petróleo. Aí quando eles iam pegar essa luz solar lá em cima, no casco, que eles chegavam perto para abraçar a grade do convés ali, para te não cair e tudo mais,
dava uma pequena faísca. Aquela desmagnetização, né? Exatamente. E aí diz que perdiam, explodia esses navios e tudo mais, e eles não sabiam por que eles perdiam aqueles cargueiros. Legal. E depois eles fizeram o quê? Colocaram uma tarraxinha de metal Para se liberar a energia ali do pé. E equilibrar a diferença potencial dos dois. Exato, exatamente. Tem a relação do ambiente também, né? Que realmente do estresse, você tá com mais medo, não tá em superfície de terra ali. Meio do mar. Exato, exato. Com toda a alteração que tem ali. E não tá na pauta aqui, mas o banho gelado. Por quê? Banho gelado. Eu comprei uma banheira. Eu não tá lá, tomara que não vire cabide. O pessoal fala bastante disso, tá? Do banho gelado e tudo mais, do horário ali que você acorda de manhã, é mais pra questão de despertar, né? Então você libera um pouco de catecolamina, é como se você, teoricamente, falam que é um venvance natural, Sim. né? O venvance pelo potencial que ele tem adrenérgico. Então, de liberar um pouco de catecolamina são noradrenalina e adrenalina, né? Então é como se você estivesse num estado de luta ou fuga, né? O tempo todo. Então, você passa um medo ali, por exemplo, libera hormônio ali que são neurotransmissores que são catecolaminas. Então te deixam em alerta. O banho gelado tem mais ou menos a mesma função, né? Então você toma um banho gelado de manhã, você desperta um pouco melhor, acorda, já tem ativação do sistema simpático, né, que é a liberação de noradrenalina e adrenalina, e a paciente, o pessoal fica um pouco mais acordado ali de manhã, mais ativo. Mas esse banho do chuveiro, esse eu tomo e esse não tem problema. Mas eu comprei a banheira de gelo. Para recuperação, você disse? Para recuperação. Ah, legal, legal. Isso tem bastante estudos também falando sobre isso, né? O pós-treino, de você entrar no pós-treino dentro de uma banheira gelada, né? A perda de calor que você tem para o gelo e a recuperação muscular ser um pouquinho mais acelerada por conta do banho gelado. Né? Isso acontece bastante, desinflama, tem liberação de catecolamina também, né? Então ela é vasoconstritora, diminui um pouco da questão inflamatória, principalmente no pós-treino. Treinou, já entra na banheira gelada ali, o pessoal faz bastante. Eu não tinha entendido o que você tinha comentado da banheira. Entendi. Da banheira, agora que eu comprei uma... Uma piscina, às vezes? Mas ela é da Neuro... Não vou fazer propaganda porque vocês não patrocinam. É da Neuro alguma coisa lá. Daí fazia essa... E, cara, comprei e falei, por causa dos treinos, que tá louco. Semana passada eu tava com o braço aqui desse tamanho. Inchado, fui bloquear um chute e... ele tava com a caneleira lateralizada. Entendi. Daí entrou sequinho que assim. Isso dói pra caramba. Pelo menos bloqueei. Não foi no rosto. Seria pior. Sempre pode piorar, né? Um assunto um pouco mais, até pra gente encaminhar pro final, não deixar as polêmicas pro final. Testosterona, ela é sempre polêmica, né? Quando a gente fala sobre esse assunto. Aqui eles colocaram testosterona, energia, estresse, né, se existem correlações e por que é um assunto tão polêmico. Eu vi que correlacionavam muita testosterona àqueles negócios que aplicavam antigamente, que dava aquelas inflamação toda. Somente local, né? Entendi. A testosterona, assim, é o hormônio principal, hormônio ali masculino, vamos dizer assim, né? A mulher também precisa de uma quantidade, mas o homem relaciona muito o potencial de força com a testosterona. Ele realmente tem essa relação, mas nem tudo é testosterona, né? Então é a tríade que eu falei para você no começo do podcast. Então, tem a questão da insulina, tem algumas outras questões que derrubam a própria testosterona, e nem sempre o número do exame é uma coisa que a gente tem que se basear sempre naquele número, né? Mais relacionado a sintomatologia, mais relacionado ao porquê que a testosterona pode estar baixa ou não, né? E nem sempre repor, né? Nem sempre precisa de uma reposição, nem sempre a gente precisa estar sempre com a testosterona muito alta. A maioria dos pacientes que fazem reposição comigo, ou que já vem usando testosterona, eles já trazem o número do exame e falam, minha testosterona está em 400, eu estou aplicando, né? Eu estou passando gel, eu estou repondo, o que está acontecendo? Né? Então, uma vez que você tira a sua testosterona endógena, que você não está mais utilizando ela, você colocou uma testosterona exógena, né? O organismo ele para de produzir. Então você para de produzir testosterona, você para de produzir espermatozoide. Você está usando aquela testosterona exógena. Essa é a questão. Eu estou com 400 de testosterona, né? Você fez a reposição, ela vai para 800, 900, 1000. Quando você para de usar, ela não volta para 400 de novo, ela volta para 0.
né? Então voltou para zero para o organismo entender que você está sem testosterona, para ele voltar a produzir. Isso leva um tempo. Ela pode voltar para 400, pode voltar para 300. Pode vir um pouco mais alto, né? Depende muito do organismo da pessoa e por que você está repondo. É por isso que a gente sempre bate em cima. Está repondo testosterona? Então você está repondo, você está fazendo o que o organismo não está conseguindo fazer. É como se seu testículo não estivesse mais produzindo. Aí beleza, então você tem uma indicação de repor. Começou a repor, não tira mais. Entendeu? Então, eu estou repondo com 50, 60 anos. Ótimo. Por quanto tempo? Pro resto da vida. Por quê? Porque seu organismo não é capaz mais de repor aquilo lá. Por isso que a gente contraindica tanto para pacientes jovens ou por conta de uso por conta, que a pessoa já chega usando, sabe Deus da onde, com uso de underground. A gente sempre evita isso. O que é underground? O underground são mercado paralelo. Né, um mercado que eles produzem isso em determinada marca, em determinado local, sabe Deus como é transportado, se aquilo é fabricado, se aquilo realmente tem a medicação que tá sinalizado ali, testosterona, tem quantos miligramas ali dentro, sabe Deus quanto que tem, né? Então a gente sempre evita, orienta a usar, quando for fazer o uso, usar com uma receita médica, com acompanhamento, comprando da farmácia, né? Porque a gente sabe que realmente ali tem testosterona. Sim, da farmácia. Isso, de farmácia ou manipulado que seja um gel. A gente sabe que teve uma onda de clínicas na região aqui que deu problema por causa disso. Com certeza, com certeza. E o correto é sempre que o médico recomende a farmácia para compra? Não, aí existe uma regra assim. Não. Isso a gente até evita, né, por questão de benefícios ali e tudo mais. Então, a minha obrigação como médico é te dar uma receita. Então, eu sei que o Eduardo tem a testosterona de tanto, tá baixa, eu tenho que repor. Ok, tem indicação, então eu te dou uma receita e você compra onde você quiser. Entendi. Né? Essa é sempre a orientação. Até para não ter nenhum tipo de falsificação, nem nada do tipo. Entendi. E referente a esses ciclos de recompensa, como sair deles? Ciclos de recompensa? Porque que a gente falou de comida, de álcool, de estresse, parece que eles atingem o álcool, a pornografia, parece que todos eles atingem a mesma região do cérebro. Exatamente. A mesma sensação de recompensa imediata, prazer, não sei qual hormônio que libera, né? Exato. É um excesso de dopamina, teoricamente, né? Então é igual se você pegar um paciente que fuma, né, um paciente tabagista. Aquilo ali é a recompensa dele o tempo inteiro. Né? Igual se você pegar uma pessoa que usa muito álcool ou que come muito doce, né? Então, Bruno, eu tô muito estressado hoje, vou passar ali e vou pegar um sushi, vou pegar não sei o que, né? Vou fumar um cigarro. O cigarro acontece muito isso, né? Então você tira o cigarro do paciente, a partir de tal dia você vai parar de fumar. O que ele faz? Ele acaba descontando isso em outra coisa. Então ele usa o mesmo mecanismo de recompensa, só que por outra substância. É por isso que é sempre importante. Vamos tirar o vício de uma pessoa, a gente tenta compensar isso com outra coisa. Tenta dar estímulos de dopamina diferentes. Por exemplo, né, tirou o cigarro. Então, Bruno, a partir de tal dia eu vou parar de fumar. Então, ok. A partir de tal dia ele para de fumar, normalmente esse paciente ganha peso. Então, o que a gente tem que tentar compensar? O vício dele por outro mecanismo. Né? Então, a gente tenta compensar isso de alguma outra forma. Tá? Então, com uma leitura, com uma atividade física, com uma corrida. Isso acontece muito, de uma forma muito legal da gente ver, quando você coloca uma competição. Né? Então você coloca uma prova de atletismo, você coloca uma prova de crossfit, você faz o cara competir em alguma coisa, coloca ele para lutar MMA, coloca para competir fisiculturismo. Por quê? Porque a recompensa dele passa a ser outra. Então ele tira o vício que ele tinha em pornografia, em álcool, e ele volta esse vício dele com foco total no que você colocou para ele. Entendeu? Então, eu tirei o vício de cigarro e hoje em dia eu desconto na corrida. Isso aconteceu com Wesley, né? Ele tinha um vício muito grande. Eu falei pra você que eu vi os vídeos dele verdade. umas 3 vezes já. Então, ele era viciado em tabagismo, ele bebia, fumava e tudo mais, e ele tirou esse vício e ele descontou na corrida. Né? Então, ele acordava todo dia para correr. Não sei se você segue o David Goggins, aquele americano que é ele era das Forças Armadas, da Aeronáutica e tudo mais, da Marinha, se eu não me engano. E ele tinha uma vida bem de vícios assim também, e ele começou a voltar isso pro esporte. Então hoje ele é um dos caras assim que, nossa, eu acompanho ele, tem vários livros também, inclusive
Legal. Te passo o nome depois, bem interessante. Não conhecia. Você tenta voltar esse vício que você tem em determinada coisa para outro, né? Mas não existe por exemplo, tu comentou de leitura em específico. Não existe uma liberação em proporções diferentes do que o cigarro liberava, do que esse novo estímulo vai te liberar? Com certeza. E isso não é um problema? E a gente perde a sensibilização, né? A gente perde, por exemplo, você tem um vício em, sei lá, em tabagismo, que seja, tá? Em pornografia. Aquele estímulo para você passa a ser cada vez menor. Por quê? Porque você tenta buscar cada vez vícios maiores, estímulos maiores. Então, eu fumava um cigarro por dia, hoje eu fumo 3, depois eu fumo 10, depois acontece com a cocaína, o paciente ele dessensibiliza esse receptor. Então, acontece um down regulation, você tem uma quantidade de receptor, a partir do momento que você usa muito, não é que você perde os receptores, mas você entope eles, você ocupa eles, entendeu? Então, num primeiro momento, seria bom a gente restringir essa pessoa. Isso acontece com um paciente etilista. O que a gente faz? A gente interna. É difícil você tirar uma pessoa do vício de álcool que seja muito agressivo. Sim. Você interna e restringe, você muda o ambiente da pessoa. Aí você dá para ele um outro estímulo para ele tentar compensar. É super complicado. Por isso a internação. Por isso a internação. A internação é uma das coisas mais efetivas que a gente tem. A gente tenta não chegar nesse ponto, né? Sim. Mas eu acompanhei bastante pacientes etilistas durante a faculdade, internato e tudo mais, e realmente chega num ponto que você não tem o que fazer. A pessoa sabe do erro, sabe do vício, mas aquilo gera uma recompensa tão grande nele que às vezes não é nem... É um hábito, né? Ele sabe que é errado, mas ele não consegue evitar. Então depois vem aquela sensação de culpa, aquela compulsão e tudo mais, ele entende, daqui a pouco ele está lá fazendo de novo. Então o principal tratamento, o mais efetivo, é você restringir o ambiente da pessoa. Por isso que você tira e interna. Melhorou? Já mudou o hábito, colocou ele para fazer algum outro vício, alguma outra coisa, não um vício ruim, tá? Uma coisa boa, que ele mudou a dopamina dele de local, aí você libera esse paciente para voltar ativo. Eu vou usar uma correlação do alimento, que é o que eu estava falando chego em casa e o meu primeiro hábito é sentar no sofá. Logo, o sofá é o que desperta o meu gatilho. É o ambiente. É o ambiente. É o ambiente de você estar em casa, naquele horário, de você estar cansado, de você saber que você está cansado, de estar com a sua esposa, de ligar a televisão e às vezes ver uma propaganda, o cheiro, né, o gatilho visual. São gatilhos e ambientes. Mas o que eu teria que fazer é mudar o ambiente. Daí. Mudar o ambiente, colocar uma atividade naquele período, por exemplo. Naquele horário. Naquele horário. Então eu cheguei em casa, eu não vou dar tempo para ficar ruim, eu já vou correr, por exemplo. Sim. Então eu já vou deixar minha roupa no carro, já vou sair daqui, já vou correr. Como é complexo, né? Porque é um autocontrole bizarro que tu tem que ter de ti, uma vontade de mudança. Absurdo. Uma vez que você entra nisso, né, que você tem um vício muito grande, é difícil da gente conseguir tirar isso do paciente. Eu falo que as pessoas deveriam ter mais, que é o que eu comentei lá em cima contigo, que as pessoas vão revelando aos poucos. Eu acredito muito nisso, que as pessoas deveriam ter a condição de poder revelar mais sem medo. Né? Isso faria que eu acho que a gente tivesse uma sociedade menos doente, né? Porque a gente é muito replicado de coisas ruins. Sim. A gente vive uma sociedade que sofreu muito com essa transição de gerações também, por outro lado, atrás um pouco mais complicadas em alguns termos. Aqui a gente tem outras complicadas em outras coisas e ninguém fala sobre isso abertamente porque tem medo. Sim. Tem medo, é reprimido, ou já tem uma falsa ideia, né, do que é errado, do que é certo. Sim, né? Socialmente, né? Socialmente, exatamente. E interessante porque realmente, olhando agora, eu olho para mim chegando em casa e existem padrões de comportamento que Padrões de comportamento, exatamente. Realmente chego, banho na filha, sempre o mesmo modelo, brinco um pouco, depois eu vou pro banho, depois sento no banho com ela, eu que dou o banho, sento com ela no chuveiro, tomo banho, brincamos, vou pra lá, sento no sofá e ali... E a recompensa, eu fiz tudo que eu devia ter feito, então agora eu acho que eu mereço alguma coisa. Olha só. É esse padrão de comportamento. Tanto que a gente tenta, vou tirar, por exemplo, qualquer vício da pessoa, né? Então eu vou tirar o celular mesmo, que seja, a gente ficar rodando Reels ali, a gente nem percebe, passou 2-3 horas. Sim. Você perde 2-3 horas do dia que você podia estar produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa útil, fazendo uma atividade física, com vício.
né? Que é simplesmente a recompensa. Você se sente tão bem fazendo aquilo, você não sabe nem por quê. Às vezes é tão automático. Você abre o celular, você já vai direto naquele ícone ali do Instagram, do sei lá, do que a gente fica vendo, né? E fica rodando o negócio sem perceber. É tão automático, e aí você tira o ícone e coloca... Essa é a questão de você mudar um pouco do seu ambiente. Você tira o ícone do Instagram, eu faço isso de manhã. Eu desinstalo meu Instagram às 7 horas da manhã, e eu instalo de novo 10 horas da noite. Por quê? Porque eu passava o dia inteiro vendo Reels, eu passava o dia inteiro vendo Instagram. Eu falava, como é que eu vou tirar esse vício daqui? E eu preciso do Instagram para trabalho, preciso do Instagram para repostar paciente, preciso do Instagram para vender consulta. O que eu faço? Eu desinstalo às 7 horas da manhã, então eu vejo tudo que eu tenho que ver, como se fosse um jornal ali. Eu olho, respondo o que eu tenho que fazer, desinstalo e instalo de novo à noite. Por quê? Porque eu limitei meu ambiente, eu limitei meu vício. Então eu desinstalei ele e instalei à noite. Aí à noite eu instalo, respondo tudo que eu tenho que responder, reposto todo mundo que eu tenho que repostar, desinstalo de novo para dormir. Olha, então eu instalo 2 vezes no dia. Você está limitando seu ambiente. É o que você faz com álcool, o que você faz com compulsão alimentar, com tudo. Álcool eu retirei de uma forma muito mais fácil que eu achei que seria. É mais fácil, é. Porque eu bebia bastante. Não fácil, né? Mas perfeito. Pega um dia como ontem, calor ao extremo. Exatamente. Mas é muito mais cansado difícil, e tudo mais. Exatamente. É muito mais difícil negar, né? Daí a gente até foi pra Beira Rio ali, que a gente mora ali pertinho. E tinha carnaval. Aí tinha o bloco das crianças, e nós tava lá pulando com a Cecília no colo, todo o ambiente de festa, mas não tomei, eu falei... Conseguiu ficar sem. Ficar sem, eu falei pra lá, climinha pra tomar legal. Propício. Uma prainha aqui do lado. Uma prainha perto, mas legal. E... eu acho que essa questão de autoanálise, pra gente fechar, e pra mim foi uma coisa que sempre funcionou muito. Legal. Né? De autoanálise e gestão dessa emoção para entender muito o porquê daquele porquê específico que está acontecendo. Como isso que eu fiz agora. Então quer dizer que pode ter essa correlação aqui. E eu acho que isso as pessoas fazem pouco, né? Pouco. Existe algum hábito, por exemplo, eu quero tirar... Eu entendi que eu e a Lari, a gente senta no sofá especificamente naquele horário, e ali é ruim, porque ali a gente teria uma janela de aproveitamento ainda do nosso dia. Como fazer essa autogestão de primeiro entender, né, entender nossas emoções, se existe alguma forma de fazer isso ou não, e não sei também se é da tua área em específico, né, porque eu acredito que a gestão da emoção, ela é muito importante para o impacto da saúde, né, para a gente buscar mudanças, e como tu comentou já, substituir por alguma outra recompensa, mas às vezes a gente não consegue pensar em qual recompensa. Eu sempre gosto de colocar uma competição. Foi o que eu falei pra você, eu acho que a competição ela libera muita dopamina pra gente. Então é a mesma coisa de você ter uma competição com você mesmo, uma competição com outras pessoas. Então você coloca, se tivesse uma coisa pra eu fazer pro meu filho, por exemplo, eu tenho um filho e eu vou colocar ele eu colocaria ele numa competição. Por quê? Porque desde sempre ele vai ser regrado a ser competitivo com alguém. Isso libera uma mesma quantidade de dopamina que um vício, entendeu? Então é diferente de você fazer uma atividade física. A atividade física é boa, muito boa, sensacional. Mas se você coloca ele numa competição, você está jogando ele para outro nível. Isso atinge todas as áreas do seu dia. Por quê? Porque você vai comer melhor, você vai chegar em casa e vai falar, opa, não posso comer isso aqui porque vai me prejudicar na competição de amanhã, vai me prejudicar no treino de amanhã, que vai prejudicar o meu final de semana, entendeu? Então isso atinge todo o seu dia a dia, o seu sono, a sua alimentação, o seu intestino, principalmente. Então eu acho que você colocar a pessoa para ter um objetivo. Quando você coloca numa atividade física, é sensacional, só que você não tem um objetivo final. Quando você coloca ele para, você tem que fazer isso aqui porque tal dia você vai ter uma prova para você competir. Então a pessoa falou, opa, pera lá, então vou me esforçar mais, vou me doar mais, vou liberar mais dopamina. Então você acaba compensando esse vício que você tem. Entendeu? O Wesley fez a mesma coisa. Ele se inscrevia em provas de competição. De 5 km, depois foi para 6 km, depois foi para 10 km, depois foi para 20 km. Foi aumentando o nível de liberação de dopamina. Foi se cada vez competindo com ele mesmo, cada vez progredindo. Entendeu? Se desafiando, vamos dizer assim. Que legal. Entendeu? Então eu sempre tento colocar essa pessoa para fazer alguma coisa e sempre falo, você está com tantos quilos, próxima consulta eu quero você com tanto. Sim. Porque a pessoa vai ficar com isso na cabeça. Se eu não dou meta para ela vai falar, não, beleza, daqui a pouco eu acho que eu emagreci 2 quilos, acho que tá bom, acho que eu emagreci 3 quilos, acho que tá bom. Um bom perdedor de peso é aquele que perde mais ou menos 10%
na próxima consulta. Então, mais ou menos em 3 meses que ele perca 10% do peso total dele. Entendeu? Então, ele vai sempre levar isso em consideração. Para uma pessoa que está emagrecendo, tá? Não mudando a composição. Mas isso é sempre importante. E além de tudo, você perdendo 10% de peso, você consegue diminuir todas as doenças crônicas não transmissíveis que eu te falei, né? Então diminui hipertensão, diminui diabetes, diminui a morte por um monte de coisas. Sim. Se você chega em 20%, você diminui a morte por todas as doenças possíveis, incluindo o câncer. Perca de peso? A perca de peso. Então, a gente vai colocando uma meta ali para o paciente. 5% tá mais ou menos, 10% já tá um bom respondedor. Mas, desculpa, eu não entendi só a correlação. A perca de peso gera esse impacto... O número, a meta. De eu colocar a meta para ele. Fala assim, a próxima consulta você tá com 100 quilos, eu quero você com 10% a menos. Aí ele vai falar, opa, eu tenho uma meta de perder 10 quilos, então o cara vai ficar lá. Entendeu? E qual que é o que impacta nas mortes que tu comentou? Isso, quanto mais perda de peso você vai perdendo, mais benefícios você tem. A partir de 10% de perda de peso, você tem diminuição de hipertensão, de diabetes, de algumas doenças crônicas. 15% você diminui todas as doenças crônicas, inclusive diabetes. E 20% de perda de peso, imagina que você está com 100 quilos. Eu cheguei com 80 quilos aqui para você. Então, você perdeu 20%. 20% você diminui a morte por todas as doenças, inclusive o câncer. Né? Que o câncer, o pessoal fala, porque reposição hormonal diminui, aumenta risco de câncer, porque isso aumenta risco de câncer, mas a principal doença que causa câncer é a obesidade. E o pessoal não se liga nisso, entendeu? Então, como é que eu diminuo a minha chance? A minha mãe tem câncer, por exemplo, teve câncer, morreu de câncer. Como é que eu diminuo a minha chance de ter uma doença oncológica? Perdendo peso, ficando no seu peso certinho, fazendo atividade física, não sendo sedentário. Né? É o maior fator que você leva em consideração para você não ter nenhuma doença crônica que você consegue prevenir, vamos dizer assim. Está correlacionado ao câncer ser alimentado por, diz que açúcar, açúcar, insulina, né? Voltamos na insulina. Voltamos na insulina de novo, exatamente. Tá vendo como tudo está relacionado à insulina? Eu sempre falo para o paciente, você tem um exame para a gente tratar aqui a insulina. Tem um exame, dá para repor testosterona, dá para repor vitamina D, dá para repor vitamina B12. Se tiver um que eu consigo tratar, se me der uma opção só, tratar sem insulina. Eu tô tentando ainda entender se a minha insulina ela tava quase no teto por conta da pizza. Não, eu não me ajudei, eu sei que eu não me ajudei. Esse exame seu já repeti. A minha esposa falou assim, eu não acredito que tu fez o exame, tu levou esse exame. Eu falei, levei, era o único que eu tinha. Eu já não ia esperar mais 2 semanas para fazer o exame de novo. Essa é a dica, não com a pizza de Oreo um dia antes de fazer o exame. Legal. Pra gente encerrar, se fosse dar, a gente não se conhecesse e eu fosse um executivo que fosse ser atendido por você, qual seria o teu conselho ou os teus 3 principais conselhos para mim, se eu quisesse melhorar a minha performance, se eu quisesse entregar mais, se eu quisesse ser uma pessoa melhor, tanto obviamente no negócio como na minha família também. Perfeito. Acho que o meu principal conselho para todas as pessoas, tá? É a constância. Acho que a constância ela ganha de tudo. De tudo. Se você é melhor, se você tem mais dom que uma outra pessoa, se você nasceu com uma genética melhor, acho que tudo você consegue diminuir com a constância, melhorar com a constância. Então, seja para estudo, seja para você ter uma atividade física melhor, para você ser mais competitivo, para você produzir mais. Né? Eu só consegui as coisas que eu tenho hoje, óbvio que dá para chegar muito mais longe pela constância. Tá? Às vezes a gente tá lá fazendo, ninguém vê, né, mas você começa a ter resultado depois que essa constância passa por muito tempo, todas as fases ali. O Michael Phelps sempre falava, ele era muito constante e ele evoluía muito nos dias de descanso. Então, sábado e domingo que todo mundo estava descansando, ele estava lá, sendo constante. Então, esses dias você tem, o Wesley fala muito isso, você tem um aumento muito grande da sua produtividade. Por quê? Porque está todo mundo descansando. O dia que a gente está competindo, você está nadando e eu estou nadando. Você evoluiu 10%, eu evoluí 11%. Depois no outro dia você evolui 12%, eu evolui 11%. Então tá pareado. O dia que você descansa, eu evoluo 12% sozinho. Entendeu? Por quê? Porque eu estou sendo constante e você está descansando. Então a constância, eu acho que ela é muito efetiva. E ela ganha de absolutamente tudo que você comparar. Tá, então, se pudesse dar uma dica, a competitividade e a constância. Legal. Acho que são as duas principais. Eu coloco no cenário do universo Apo em si, e acho que faz total sentido, porque muitas pessoas
olham para que é uma empresa legal, né? A gente tem uma estrutura muito boa e tudo mais. Bonito, bem Aí 5 organizado. anos para construir tudo isso, né? 5 anos atrás estava atendendo meu ônibus e foi muito rápido como tudo aconteceu, as unidades de negócio e tudo mais. E todo mundo fala, mas como? Eu falei, isso eu não parei. 1%, 2%, 0,1%, mas eu estava lá. Exato. Dando meus passos. Queria te agradecer a presença. Eu que agradeço a oportunidade, estava muito feliz, primeiro contato assim, eu achei bem legal, e até por conta da questão agora do acompanhamento, né, agora vou pegar no seu pé, perfeito. Tratar essa insulina. Daqui 3 meses nós vamos gravar um outro episódio com o Eduardo em outro patamar, outro nível. Em outro nível de ganhos, e não falo ganhos só estéticos, mas pessoais. Então olha aí, ó, lancei um desafio aí. Uma competição. Muito bom, obrigado pela presença. Legal, eu que agradeço. Imagina, prazer enorme. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!